A panspermia é real. Pronto, Carlos, é contigo aí. Agora Rapaz, sim. Pois é, o que o pessoal tem falado, né? Que os alienígenas teriam, então, semeado vida aqui, né? Tem várias teorias, os próprios Anunnakis o pessoal criou, né? Essa possibilidade. Eram os deuses astronautas. Tem uma série, né, que é os deuses astronautas, que eles tentam mostrar ali supostas evidências, né? Dizendo que a vida foi semeada aqui na Terra. Só que, cara, parando para analisar assim, eles estavam lançando o problema mais pra frente. Porque, jogando pra fora. Tá jogando pra fora, porque assim, se os caras semearam vida aqui, quem que semeou a vida deles? Quem que... O problema continua, não foi resolvido, sabe? Aí talvez a resposta que eles vão dizer é a seguinte: não, mas o que importa é responder ao nosso problema aqui. Mas continua, então, digamos assim, alienígenas não respondem o problema. Tem um filme, né, baseado nisso daí, que é Aliens... Não, o clássico Prometheus. Prometheus. Aliens e Predador seria tenso. Não, da série Alien, né? Prometheus é da série Prometheus é da série É da série Alien. É o começo, né? princípio da Creio série. pensar também é cinema. Só aprendendo aqui, não sabia disso. Mas olha como o modelo errado faz com que a gente chegue em conclusões erradas. O modelo diz que estamos evoluindo. E partimos, então, de humanos debilóides, né? Que não conseguiam fazer nada. Eram retardados mentais. Essa é a evolução, gente. A gente era retardado mental e agora está ficando menos retardado mental, né? Cancelados pelo pessoal do politicamente correto. Obrigado. Não, éramos retardados mentais. E agora estamos melhorando, né? Pior, a gente está percebendo que estamos evoluindo. Agora, quando você imagina que éramos, no início, sem capacidade tecnológica, a gente vai lá ver pirâmides, coisas maravilhosas que até hoje a gente não conseguiu explicar como os caras fizeram aquilo. Tem construções ao redor do mundo, os maias. Já entra aí, ó. Os maias, já né? Com entra aquele isso. templo do sol, as pedras extremamente bem cortadas e tudo mais. Aí você fala, cara, não pode ser, porque meu modelo está dizendo que eles não tinham capacidade. E, portanto, foram ETs. Muito pelo contrário, o nosso modelo explica. Sim. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Éramos muito mais inteligentes e capazes. Estamos evoluindo. Agora, se a informação disponível nesse mundo for perdida, e se a gente for jogado para um buraco, uma caverna, o que a gente vai fazer? A gente não consegue mais fazer o que eles fizeram antes. E qual a motivação dos alienígenas atravessar o universo para vir fazer 3 triângulos no meio de um deserto? Não, mas eu acho que assim, é um apelo. Porque o modelo está errado. Eles não querem admitir que eles eram muito mais inteligentes e capazes. Faziam... Tem obras, outro dia encontraram uma tumba lá na Espanha. Fala, cara, não tem hoje engenharia suficiente para fazer com tanta precisão cortes e toda a parte de engenharia. O Templo do Sol dos Maias, né? Todos... Por que a gente está falando que eles não tinham? Porque a gente fica imaginando que agora que a gente está bem melhor. Não, é o contrário, a gente está evoluindo. Não precisa nem ir longe, viu, professor? Na nossa época a gente usava a régua de logaritmo. Hoje em dia, se você colocar para uma pessoa, ele acha que aquilo é um instrumento de outro planeta. Exato. Como assim? Como é que você fazia cálculo com isso daqui? Então, é isso. O pessoal prefere crer que nós somos descendentes de um macaco evoluído de um Adão decaído, que era feito à imagem de Deus, perfeito, capacidade mental impressionante. Exato. Os primeiros ali, a Bíblia vai falar que um criou os instrumentos, o outro mexeu com metais, Exato. o outro criou toda a parte agropecuária. A capacidade mental era impressionante do pessoal da antiguidade, nos superava em muito. Não, e não precisa ir muito longe, né? Você pega os alunos de hoje, né? Compara com alunos de 20 anos atrás. Vê a capacidade. Hoje, se você tira a calculadora de um aluno... Acabou. Acabou. Eles não sabem, alguns não sabem nem usar a calculadora. Nem a calculadora sabem usar alguns. Já tive vários alunos que disseram assim, como é que eu tiro o logaritmo na calculadora? Aí eu fico assim... Você pega um aluno de 20 anos atrás, sabia As de cabeça? embarcações que eles fizeram, absolutamente sensacionais. Noé fez uma arca incrível, com poucas instruções, inclusive, que Deus passou. E a navegação ali no século XV, XVI, que a gente não tinha bússola, mas vai navegar só com uma bússola, os caras tinham outras coisas. Eles tinham outras O coisas. conquistador de Antiquítera, Antiquítera, sim. 200 anos antes de Cristo. E ninguém sabe como aquilo foi feito. Ficamos 25 anos para descobrir como toda a estratégia foi montada com as engrenagens maravilhosas. Previa eclipses. Impressionante. Não é?
Ficamos 25 anos para descobrir como aquilo foi montado. Isso sim é um exemplo claro de como a capacidade dos que nos precederam era muito maior do que a gente tem hoje. Então, Isso é uma alternativa, né, para eles não admitirem Deus, na verdade. você Porque joga, né? Joga pra Exatamente. frente. Não tem como o meu modelo explicar isso. Então, uma boa proposta é o quê? O designer é um Deus ali, né? Só que eles têm essa resistência. Não pode ser isso. E aí eles jogam para uma outra coisa, como, por exemplo, extraterrestre. E aí tudo bem, não, extraterrestre ok, mas se colocar como um Deus ali... Mas é interessante que tem muito apelo hoje a ideia de alienígena. Tem muitos programas na TV, muita gente dizendo, olha, eu fui abduzido, eu já vi, eu já conversei. Então é impressionante. Aqui no Amazonas mesmo nós temos muitas histórias de bolas de luzes saindo do meio dos rios à noite. O pessoal acha que é alguma coisa de fora, né? Mas assim, bolas de luz, que eu digo bolas de raio, até tem, né? Sim, Os raios não é daquele tipo. Os raio-bola, né? Enfim, mas é sempre com esse apelo, né? Alguma coisa de fora, alguma força de fora. E a ideia da panspermia é basicamente isso. Né? Você vai dizer que a vida não se originou na Terra, porque não pode mesmo ter se originado do ponto de vista naturalista. Você saca uma ideia fora, né? A gente diz uma ideia ad office, tira dali, né? E dali em diante você tenta explicar algo. Parece aquela teoria naquela ideia hindu que diz que o mundo ele está sustentado pelo casco de tartaruga, que está sustentado por uma tartaruga maior, infinitamente, você nunca chega A própria na mitologia tartaruga grega, né? maior. Você Né? tem um dos deuses lá que nós Então é temos basicamente isso. carregados. É basicamente isso. Vamos pro próximo aí? Bom, próximo. bora! Vamos lá, o que será que temos aí para nós? Vamos agora? cancelar para o pessoal da ufologia agora. O número da besta está nos chips dos cartões de crédito e débito. Tudo combinado, Forçado, Essa foi longe. Só barra pesada estão jogando, hein? O Pix, estão falando com o Pix, né, Daniel? A marca Pix é o É o chip chip ao contrário, invertido, né? É chip. Pix é. XYZ. Como assim? Como assim? Eu não entendi. Explica pra galera. Vai lá. Um dia a gente estava palestrando e no final da palestra, então, né, teve um momento de perguntas e respostas e o rapaz veio perguntar pra gente, ele começou a falar sobre Apocalipse e ele terminou falando o que a gente achava sobre o Pix, que significava chip invertido, né? E aí o que a gente achava disso? E assim, né, a reação nossa foi tipo, meu Deus, né? Obviamente a gente sabe que é algo que não tem nada a ver, né? Ainda mais porque chip, se você for pegar no Pix, né? É X, né? Não CH. né? Então ainda tem esse detalhe. Caralho, tudo é Mas analfabeto, a né? gente... Mas eu já vi isso, né? Desde a década de 70 tinha aqueles Não, sei, livros pois é. apocalípticos, né? Quando surgiu os códigos de barra, que tem 3 barras de código de controle. barras era muito fazer famoso, assim, tá que esse é o número da besta, tal, né? Se você usar o código de barra, você está tatuando. Isso é uma Não, loucura. o próprio cartão de crédito, né? Hoje em dia Não, tá no cartão de assim, o crédito. pessoal sempre fala, eu já vi, por exemplo, muita gente comentando assim, olha, o cartão de crédito, como você carrega sempre na sua mão, né? Supostamente bateria com o... Você tem sempre o número do seu cartão Tem o na nome- mente. Isso, pois é, o número do cartão na sua mente. não, mesmo- Então o cartão, se você pagar no débito ou no crédito, você vai lá fazer uma comprinha, sabe, é um misticismo, é uma Eu já ouvi confusão. uma vertente semelhante, mas assim, no lugar do cartão era a identidade. A identidade. Carteira de Nossa. identidade. E o número também tinha alguma Aqui no Brasil é relação. complicado. Nosso CPF é desse tamanho, cara. Pra Pois é. cada um. Não, mas uma coisa é certa, a tecnologia existe. Se Sim. quiserem nos controlar, a A tecnologia de existe. controle, com certeza. E existe. A hoje, gente vê na China, hoje em dia, como está o controle social. Então, a profecia bíblica, para ela se cumprir, não falta tecnologia hoje. Sim. Eu não acho que vai ser no cartão de crédito, nem no Pix. Mas pode ser, mas eu acho que não. Mas E agora os que ela chips existe, existe. implantados. É, Porque agora o pessoal está implantando incrivelmente chip na mão, cara. Incrivelmente. O pessoal já está querendo não mais ter cartão de crédito. Sim. Você tem o RFID, alguma coisa, você carrega. Você Então, vai se pôr- um não vai governo poder comprar. mundial resolver instalar um sistema desse,
e controlar um sistema desse, ele conseguiria. Já A tecnologia tem está recursos, já. A disponível. gente não pode nem comprar nem vender Sim. se não estiver. Exatamente. Pois é, então Sim. vai ser um adereço para também poder fazer compras, né? Mas por enquanto não é o cartão de crédito. Mas aponta para uma possível realidade, né? Uma possível realidade. Eu acho que o cristão tem que estar de boa sempre, né, gente? Ele tem que estar sempre de boa. Por quê? Porque ele sabe que ele está garantido.